Boa noite, queridos irmãos e irmãs do Grupo de Amor e Caridade, ajudando a caminhada. Vamos, neste momento, fechando nossos olhos físicos, elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão, e agradecer por mais uma vez podermos estar aqui em sintonia com a espiritualidade amiga que nos auxilia para aprendermos um pouco mais sobre o Evangelho desse nosso irmão maior. Que possamos ouvir e aprender um pouquinho mais com o que nos será trazido hoje. E que possamos colocar em prática esse aprendizado. Que assim seja. Bem, queridos irmãos, hoje o tema é a guerra na visão espírita. E em O Livro dos Espíritos, parte 3ª, nas perguntas que vão do número 614, do número 714 ao 892, encontramos perguntas de Kardec à espiritualidade sobre as leis morais. E no capítulo 6 está a lei de destruição. E na questão 725, Kardec pergunta à espiritualidade: a destruição é uma lei natural? E a espiritualidade responde: é preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar. O que chamais de destruição é apenas transformação, que tem por objetivo a renovação e o melhoramento dos seres vivos. Aí subentende-se que tudo que acontece, cataclismas, as tempestades, tudo que diz respeito, vamos supor, até essas grandes marés que elevam, que invadem grandes partes das cidades que ficam na beira do mar, tudo isso tem um motivo. Que o nosso Deus, ele não castiga ninguém. São apenas situações que direcionam o homem a buscar uma auto-melhora. E, já na questão 742, Kardec pergunta novamente: qual a causa que leva o homem à guerra? E a resposta é: predominância da natureza selvagem sobre a espiritual e satisfação das paixões. No estado de barbárie, os povos conhecem apenas o direito do mais forte. É por isso que a guerra é, para eles, um estado normal. Contudo, à medida que o homem progride, ela se torna menos frequente, porque evita as causas. E quando é inevitável, sabe aliar à sua ação o sentimento de humanidade. Bem, irmãos, estudos científicos comprovam que a formação do globo terrestre há mais de 4 bilhões de anos. É muito tempo, né? A Terra, esse planeta que habitamos, já passou por milhares de transformações, até chegar a um estado, né, que permitiu a formação do ser humano, que é tudo acontecendo sempre com a permissão de Deus. Que após a evolução do dito Homo sapiens, o qual fomos há milhares de anos, ele, o nosso Pai maior, nos deu a partícula divina e nos deu também o livre-arbítrio.
na caminhada longa do Homo sapiens, a qual tinham uma forma bem mais grotesca e eram guiados pelo instinto de sobrevivência, esses foram se transformando em pessoas mais civilizadas e conseguiram formar famílias morando em cavernas e depois passaram a formar comunidades, né, pequenas comunidades, e com o passar de muitos e muitos anos, séculos, foi surgindo aqueles povoados, né? Mas mesmo antes de se transformarem em nações, dentro desses núcleos pequenos, já haviam conflitos para um se sobressair a outro. Então já havia aquelas pequenas brigas, confusões, guerras, aquele querendo ser mais forte. E essas comunidades foram crescendo, esses núcleos, formando nações. E essas nações, já naqueles tempos remotos, também guerreavam umas com as outras, né, na tentativa de dominar uma às outras, serem mais, comandar a vida de outras, né? E às vezes transformava até os tempos atrás, ainda hoje existe, né? Transformava esses seus dominados em escravos. Já, conforme as anotações bíblicas, há 4.000 anos, na época de Abraão, também já existiam esses conflitos. E os hebreus, que saiu daí o povo judeu, né? Teve aquelas 12 tribos e depois se configurou apenas como judeus. Então os hebreus, eles foram escravizados no Egito por muitos anos. E aí surgiu Moisés, que viveu ali até a sua maioridade, e sob seu comando, os hebreus conseguiram se libertar do Egito. E conforme diz na Bíblia, ele tinha comunicação espiritual, diz a Bíblia que ele falava com Deus, e Deus prometeu para ele um território, né? Que ele seria o povo o povo que comandaria o mundo. E acontece que eles ficaram perdidos lá no deserto por mais de 40 anos. E quando eles conseguiram formar uma nação, pararam próximo a onde se formou Israel, né? E conseguiram formar uma nação. Essa nação foi tida um rei, né, na época. Depois de alguns reis, Deus queria que fosse esse rei seria Davi, e Davi governou o povo judeu, foi rei, né, governou por vários anos. Veio o seu filho, que também governou por vários anos, e depois, já passando para o Novo Testamento, aí mostra esse povo judeu escravizado, já dominado pelos romanos. E nessa época que eles estavam sob esse domínio, e surge o nosso irmão maior, Jesus. Ele veio e começou depois, aos 30 anos, ele começou a sua tarefa de evangelização, de divulgar o Deus de amor, o Deus de bondade. Ele nos trouxe todos esses ensinamentos que os apóstolos nos deixaram, que conviveram com ele na época, nos deixaram. E até Paulo de Tarso, que não chegou a conviver com Jesus, mas que foi
um dos maiores apóstolos, né, que conseguiu levar esse evangelho a vários outros países da região, que naquela época era tão difícil para sair de um lugar para ir para outro. Ele viajou por vários, como diziam eles, ele era o apóstolo dos gentios, né? Eram as pessoas que viviam em outros locais, em outras cidades, outros povos. Resumindo, ele divulgou o evangelho de Jesus para outros países.